Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Capital Natural. Muitos dizem que, como é nas grandes cidades que estão os grandes problemas socioambientais do presente, há de ser nelas que também encontraremos as soluções para os grandes desafios civilizatórios que enfrentamos. Nós acreditamos profundamente nessa reflexão e não é por outra razão que constantemente voltamos ao tema das cidades em nossos programas. Essa semana nós vamos olhar para um território mais do que especial das grandes cidades, as suas periferias. Nós também já tratamos delas aqui, mas hoje vamos pensar e debater especialmente o território das periferias, tentando enxergar como todo o conhecimento sobre elas pode se articular com a formulação de políticas públicas específicas. Para falar disso, das cidades e dos territórios das periferias com enfoque nas políticas públicas para essas áreas, nós estamos recebendo hoje a socióloga e educadora Maria Alice Setúbal, que é uma das criadoras e presidente da Fundação TID Setúbal, que atua no distrito de São Miguel Paulista e também presidente do Conselho do CENPEC, Centro de Estudos e Pesquisa em Educação, Cultura e Ação Comunitária. E o economista e demógrafo Haroldo Torres, que tem vasta experiência em políticas sociais e é cofundador da Dínamo, uma consultoria especializada em negócios com impacto social. Bom, sejam muito bem-vindos, muito obrigada. Eu vou começar falando um pouquinho de história, né? A periferia se forma aí para abrigar uma série de profissionais, de trabalhadores, de indústrias, né, Haroldo? E isso, obviamente, leva a uma caracterização de um tipo de população que existe na periferia. Isso se mantém ou isso mudou com o passar dos anos nas periferias que nós temos hoje? De fato, a periferia, no início dos anos 50 e 60, era um lugar de moradia operária. Então, você tinha uma entrada de indústrias nessas regiões e era acompanhado pela vinda da população migrante residir próxima dessas indústrias. E é muito interessante porque eram situações totalmente precárias do ponto de vista de moradia, do ponto de vista de serviços públicos, do ponto de vista de transportes. Com o tempo, começa a haver uma integração maior dessas áreas da cidade, mas ainda uma integração precária. Mas a principal mudança nos últimos 30 anos é que as cidades começam a perder indústrias, elas começam a se desindustrializar. E o que passa a acontecer é que essa população passa a trabalhar cada vez mais no setor serviços, que estão agora longe delas, estão nas áreas centrais das cidades. Então, isso gera novos desafios e novos problemas do ponto de vista urbano. Quando a gente fala de periferia, né, pesquisas feitas com relação a isso dão a intenção de que as pessoas veem a periferia como um local específico de pessoas de baixa renda. Queria que vocês falassem um pouquinho dessa visão das pessoas que vivem na periferia e da visão das pessoas que não estão na periferia. Eu acho que, de forma geral, realmente, o conceito de periferia ele está colocado como um conceito de lugar onde existe faltas, carências, onde existe uma maior pobreza, né? Embora uma pesquisa recente tenha demonstrado que as próprias pessoas que vivem na periferia se autodenominam como de classe média baixa e pobre é aquele que está morador de favela. Mas eu acho que hoje o conceito se ampliou também. Eu acho que tem uma discussão, especialmente na área da cultura, tanto por jovens de periferia como as universidades, olhando para as periferias e pensando esse conceito de uma forma mais alargada, como ser de periferia é uma categoria, é um conceito que denomina uma pessoa que pode estar vivendo uma periferia, ou seja, distante do centro da cidade, mas também pode estar num bairro na Zona Oeste, numa região um pouco mais pobre, ou pode estar também ter morado na periferia, não estar mais na periferia, mas tem este olhar da periferia, se considera como uma pessoa não necessariamente morador, mas ser de periferia. Então, tem um certo pensamento, está ligado ao hip hop, ao funk, ou alguma dessas culturas de periferia e tem este olhar a partir da periferia. Eu vou aprofundar definitivamente tudo o que envolve a periferia, principalmente essa parte cultural, mas dando conta que a imagem da periferia, né, que as pessoas têm da periferia, de que é uma área de violência, uma área de menor poder aquisitivo, para não falar que são pessoas pobres especificamente, de certa forma são esquecidos por parte da sociedade. E aí isso se traduz também nas políticas públicas? São marginalizados até nas políticas públicas? Eu acho que esse é um ponto super crítico hoje do ponto de vista das políticas, porque as políticas, em tese, elas devem ser universais. Você deve colocar o mesmo tipo de professor em todos os lugares, o mesmo posto de saúde em cada lugar, é o mesmo formato, o mesmo desenho, os mesmos profissionais.
Só que na prática não é igual, porque um médico para chegar na periferia ele vai gastar 1h30 e muitas vezes ele não vai, então são postos de saúde onde os médicos estão menos presentes, ou eles faltam mais, ou o médico não existe médico naquele local. Então, por uma série de razões, as políticas acabam sendo oferecidas de modo desigual nessas áreas. E esse é um problema muito sério hoje, do ponto de vista de como é que a gente, de fato, consegue oferecer políticas que são iguais para todos, em todos os lugares. Né? Mas aí é uma discussão, hein, Haroldo, porque iguais, as necessidades não são diferentes, atendendo à cultura, atendendo à dinâmica, atendendo ao público, atendendo à defasagem. Quer dizer, direito básico a tudo, todos. Mas alguns atendimentos especializados, fortificados, pessoas mais especializadas em uma área, não seria importante nessas políticas públicas? Eu acho que é exatamente isso. Você tem que levar em conta as diferenças. A política é igual na medida em que é uma educação igual para todos, deve ser, né? Ou seja, igual de qualidade. Mas como as pessoas são diferentes e como os lugares são diferentes e as características são diferentes, essas políticas elas precisam ser implementadas de forma a levar em conta essas diferentes características dos territórios, né? E você tem que ter como eixo a questão da equidade, ou seja, você dá mais para quem precisa mais, para quem tem menos. Exatamente. Então, por exemplo, no caso de educação, um pouco o Haroldo estava falando da saúde, mas no caso de educação também, as escolas que estão nas regiões de alta vulnerabilidade social são aquelas escolas onde os professores faltam mais, onde que tem menos recursos, onde, via de regra, lógico que você vai encontrar ótimas escolas também e você vai encontrar escolas de educação integral que tem uma boa condição de infraestrutura também, mas é a exceção. A maior parte delas, os resultados das avaliações dos alunos são piores, tem menos condições e você tem um nível não só socioeconômico, mas um nível cultural mais baixo. Então, é fundamental que você possa ter políticas que tenham como resultado alcançar a igualdade em termos de qualidade igual para todos, mas que para isso você precisa dar mais. Você precisa ter políticas que sejam implementadas de acordo com aquelas características, que possam estar fazendo um reforço, que possa estar levando em conta essa cultura daquela clientela específica, daqueles professores, daquela região. E eu acho que, sobretudo, também, no caso de educação, né? Não é só a educação que nós estamos falando aqui, mas no caso da educação, que tem um impacto tão grande na vida das pessoas e na periferia, como você tem muito menos recursos, a escola passa a ser maior, um peso maior ainda, é você pensar como que você traz todas essas questões do mundo contemporâneo para dentro da escola. Exatamente. Né? Essas questões da comunidade para dentro da escola, que ela possa estar discutindo, que é importante ela discutir as outras regiões do Brasil, mas no caso de São Paulo, mas também está discutindo a sua comunidade lá dentro da escola. Né? Definitivamente. Bom, nós temos muito a conversar sobre esse assunto, então a gente vai para um rápido intervalo e é rápido mesmo. Não sai daí. Estamos de volta com o programa Capital Natural. Conversamos hoje sobre periferia e políticas públicas com a Maria Alice Setúbal, presidente da Fundação TID Setúbal e do Conselho do Centro de Estudos e Pesquisa em Educação, Cultura e Ação Comunitária, e o Haroldo Torres, consultor especializado em negócios com impacto social. Bom, Maria Alice, a gente falou no outro bloco, estava falando com você sobre a política pública e as dificuldades de enfrentamento que nós temos aí pela frente. Mas falando de 2016, num ano de crise, sem dinheiro, né? O que tem de investimento para a política pública na periferia, né? Porque se pensa em coisas que vão dar retorno, que são extremamente essenciais, a periferia sequer é vista como essencial, ou teremos um retrocesso? Bom, eu acho que esse é um grande desafio, né? Um grande desafio, porque nós temos menos recursos, isso com certeza, independente de qualquer ideologia, tem uma realidade muito concreta. Acho que tem alguns pontos que a gente tem que está pensando. Primeiro, é que se nós temos que fazer um ajuste fiscal, esse ajuste não pode se recair apenas
num segmento, apenas cortar investimentos sociais, investimentos de saúde, de educação e tudo isso. Muito pelo contrário. Eu acho que o grande desafio é como você pode estar articulando esse ajuste fiscal que é necessário, que não temos como, mas sem perder os ganhos que foram alcançados em termos sociais de educação e de cultura. Então, claro, o recurso é menos, então como viabilizar isso de uma forma que você tenha que estar usando de uma forma mais eficiente esses recursos. Então, com maior transparência e uma gestão que possa realmente dar conta direto dessas questões de educação e de saúde de uma forma mais eficiente, ou seja, você usar esses mesmos recursos de uma forma melhor para que você não tenha perdas que vão ser cruciais, quer dizer, você vai ter um impacto, já temos um impacto de maior desemprego, se nós tivermos cortes e não alcançarmos uma melhor eficiência e maior transparência desses recursos, nós vamos estar andando para trás nas questões de desigualdades sociais que ainda são tão grandes no país. Saneamento básico, educação para formar melhores profissionais que o mercado precisa, né? Atendimento médico, precaução, porque é muito melhor você ver antes do que depois, dar menos remédios, quer dizer, tanta coisa ali que a periferia é tão necessário que chegue à periferia. Agora, a gente fala disso, isso é uma parte essencial para a vida humana. Agora, na periferia é também onde se encontra uma cultura muito forte, né? E tem uma energia muito forte, principalmente dos jovens, com a cultura funk, com a cultura do grafiteiro, enfim. Isso existe, isso é latente, isso está na mídia, isso está em tudo quanto é lugar, redes sociais. A política pública enxerga esse potencial de energia que existe para fomentar ações, alguma coisa que enriqueça a periferia, inclusive nessa área cultural? Eu acho que um ponto central é exatamente como é que a gente engaja a sociedade e os atores locais na política pública. Como é que a escola abriga essas manifestações, valoriza essas manifestações, estimula o jovem a se engajar, a ser autor, né? Como é que organizações locais se engajam na política de saúde, como é que a habitação é pensada de um jeito criativo, a questão do lixo. O que a gente vê é que existe um conjunto hoje de iniciativas pequenas, às vezes isoladas, do terceiro setor, mas que são muito interessantes como manifestação de que a escola não é do governo, a escola é da sociedade, né? Eu acho que esse é um ponto muito importante, porque se a sociedade não abraçar a escola, ela não vai conseguir avançar. Então, esse registro de que precisamos, como sociedade, e a sociedade local abraçar as organizações públicas, acho que é muito importante, especialmente num momento como esse, porque senão aí é coisa que é mais difícil ainda. Eu até vou fazer um parênteses, se vocês me permitirem, porque eu vi recentemente um trabalho que foi feito na Amazônia, de uma ONG que por anos veio testando como ajudar as crianças ribeirinhas a melhorar o aprendizado nas escolas. E testaram, aqui, acerta aqui, a maré está aqui, a coisa foi funcionando. Chegaram a um modelo ideal de atendimento dessas crianças ribeirinhas e hoje virou lei. Então, é interessante que você pode usar do conhecimento, né, das ONGs, que vão por muitos anos se dedicando a essa periferia, dedicando a pessoas necessitadas, inclusive, e depois fazer isso virar uma política pública oficial, não? Eu acho que essa é uma forma da contribuição do terceiro setor, das ONGs, institutos e tal, para as políticas públicas, porque, como você falou, é possível testar com maior risco de ensaio e erro, mais do que a política pública, que tem que responder, tem que ter mais transparência e por mais tempo, né? Então, acho que tem a questão do longo prazo. Mas eu queria voltar só um pouco no que o Haroldo estava colocando, que eu acho muito importante, essas manifestações culturais da periferia, porque eu acho que elas trouxeram, na fala mesmo dessas pessoas da periferia, uma importância muito grande em termos de pertencimento, de se identificar como grupo. Então, eles colocam muito a importância dos saraus da periferia, a importância do hip hop, como muitas vezes eles começaram a se enxergar neste movimento dos Racionais, né, do hip hop, que os Racionais é o primeiro grupo com força, que traz a questão da periferia. Eles começaram a se enxergar ali nos Racionais. Tem um valor. Um valor muito grande. Eles se enxergarem e aí eles adquirirem força para poder ir para fora, para poder falar para os outros. A mesma coisa com os saraus, quer dizer, de repente não precisava ser... Eles mesmos falam isso, o Carlos Drummond, o Manuel Bandeira, eles podiam ser poetas, eles poderiam fazer poesia, né? O Binho fala isso, o sarau do Binho, lá na Zona Sul. Então, eu acho que essa questão da cultura foi
fundamental e continua sendo fundamental para essa força de identidade, para esse contraponto à periferia ser enxergada por quem não está na periferia só como o local da pobreza e o local da violência. Exatamente, né? Exatamente. Agora, dando conta disso, né, todo esse crescimento e o aparecimento mais visível da cultura da periferia, vou falar um pouquinho de avanços sociais nos últimos anos no país. Se vocês puderem me ajudar fazendo um balanço aí. Aonde melhoramos mais, não sei em que região. Acho que o Haroldo Eu acho que pesquisa há nisso. um avanço generalizado nos principais indicadores sociais no Brasil. Então, se você olhar indicadores clássicos, como mortalidade infantil, por exemplo, que caiu brutalmente, que é um indicador fundamental em saúde, esperança de vida em saúde, os indicadores de escolarização melhoraram substancialmente, né? Então, só para dar um número, que é muito impressionante, a proporção de jovens de 15 a 17 anos cursando o ensino médio saiu de menos de 20% em 92 para 60% em 2014 no Brasil. Então, é um avanço importante, mas também é verdade que nossos indicadores eram horríveis lá atrás, eram piores que os indicadores da América Latina, eram próximos de indicadores africanos. Então, o Brasil tem um atraso histórico muito grande do ponto de vista de educação, sobretudo. Então, agora, apesar desse avanço, nós ainda vivemos num quadro muito problemático. Né? Um dado que me mobiliza muito é que a gente vai ter agora, nesse momento, alguma coisa como pelo menos 1/3 dos nossos jovens não concluindo o ensino médio, ou talvez um pouco mais que isso. Né? Então, estão em riscos alguns desses avanços, Haroldo? Eu acho que, no ponto de vista de política social, não, mas de renda, sim. Acho que já estamos assistindo um aumento importante do desemprego. A distribuição de renda já está piorando. O jovem não consegue emprego. Nós estamos com níveis superiores a 30% de desemprego de 18 a 24 anos de jovens aqui em São Paulo. Então, são níveis muito complicados. Na periferia, isso deve chegar a 40%, 45% em algumas áreas mais pobres. Então, é um cenário muito complexo do ponto de vista social e muito difícil. Mas seria interessante exatamente por isso, em momento de crise, investir em educação? Então, é agora que a gente tem que virar? Porque tem que preparar essas pessoas? Esse é um investimento estrutural, eu não acho que ele tinha que estar... Nós temos que acumular o tempo todo. Agora, é verdade que, aí é um pouco a minha posição, eu acho que pensar a coisa da profissionalização dos jovens é um assunto que me interessa, eu acho importante e significativo. Dá mais opções para esse jovem que eventualmente não vai ingressar na universidade ou que não concluiu o ensino médio, poder se profissionalizar e tentar ter uma profissão. Não, definitivamente, imagina. A gente vê os cursos técnicos, como conseguem colocar esses jovens tanto na linha, muitas vezes, se encontrar no mundo de alguma forma, numa área que lhes interessa, e imediatamente depois tendo emprego, porque a indústria necessita disso, né? Tantas áreas precisando de bons profissionais. Continuaremos a nossa conversa, que está quentíssima e super importante, mas daqui a pouquinho, depois do intervalo. Estamos de volta com o programa Capital Natural. Hoje conversamos sobre periferia e políticas públicas com a Maria Alice Setúbal, presidente da Fundação TID Setúbal e do Conselho do Centro de Estudos e Pesquisa em Educação, Cultura e Ação Comunitária, e o Haroldo Torres, consultor especializado em negócios com impacto social. Maria Alice, vamos falar um pouquinho da Fundação TID Setúbal, que atua especificamente em São Miguel Paulista, uma região aqui de São Paulo. Por que focar numa área especificamente? É mais funcional? Bom, a história, por que focar numa área, tem que ver a história da minha família. A fundação é uma fundação familiar e na época que meu pai foi prefeito em São Paulo, nos anos 70, a minha mãe tinha um trabalho voluntário e ela fez um trabalho muito focado em São Miguel Paulista. Então, foi uma forma, eu liderando, mas junto com os meus irmãos, de ressignificar o trabalho dela, né? Agora, a ideia foi focar o território, porque eu acho que a gente acredita que realmente a questão é pensar o desenvolvimento sustentável local de uma determinada
região. E aí você poder ter um olhar mais sistêmico, um olhar mais holístico. Então, como o foco está no território, é pensar como você pode estar atuando numa periferia, pensando a questão das desigualdades sociais, como impactar isso com esse olhar que vai da saúde, da assistência social, da educação, da cultura, do esporte, né? Dentro de um olhar mais sistematizado. Então, acho que aí a gente tem buscado atuar nessas questões, né? O território importa, pensando como você chegar nas periferias, um pouco como o Haroldo falou, ouvindo essas periferias, fazendo com que elas possam estar participando. A gente tem fóruns de moradores, fóruns, redes de proteção social, onde a gente busca envolver essa população nas suas demandas, escutando, ouvindo e apoiando com novos conhecimentos, novas informações, para que elas possam ser autores e se corresponsabilizar de todas as melhorias e demandas daquelas Vocês têm que fazer regiões. ajustes, Maria Alice, diante do que vocês ouvem? E se você puder citar algum tipo de atuação que mudou diante da demanda desses moradores? Olha, a gente chega sempre escutando, e isso eu falo assim, realmente uma forma de fazer da Fundação. Quando nós chegamos em São Miguel Paulista, que foi em 2005 e começamos a atuar em 2006, nós chegamos fazendo uma grande pesquisa com o IBOP, quantitativa e qualitativa, para ouvir como é que era aquela região, quais eram as necessidades, qual era a expectativa dos moradores em relação a uma nova organização que estava chegando. Então, eu falo, isso está desde a nossa origem. E a gente chega, é lógico, com algumas ideias de pensar a educação, pensar a saúde e tudo, mas assim, vamos ajustando. Por exemplo, tem programas que estão desde o início, como uma Ação Família, que o foco é na família, né? Então, a gente tivemos ao longo dos anos, 10 anos desse programa, de fazer ajustes, de pensar quais são os temas que realmente interessam aquelas mães, que basicamente a família é as mães. A gente fazia muito visitas domiciliares, mas como trazer aquelas mães, não só dentro das suas casas, mas trazer com que elas venham a fazer parte de um grupo e começar a estar atuando numa forma mais do grupo, de mais solidariedade entre essas próprias mulheres, né? Então, a gente vai fazendo ajustes ao longo do tempo, de acordo com aqueles moradores, de acordo com as necessidades, de acordo com como a gente está vendo que isso vai fazendo sentido e vai tendo algum impacto para eles. Agora, eu acho que assim, o que eu gostaria de falar em relação à Fundação também, que eu acho que é importante nessa escuta e nisso também, é a gente chegar com um olhar de buscar quebrar esse olhar da caridade, do assistencialismo, do patrimonialismo, né? Aqueles lugares são donos, propriedades de uma liderança, de um vereador, não. Buscar quebrar isso, então os fóruns é um formato que participa os moradores, as lideranças, as ONGs, as organizações de diferentes saúde, educação, assistência, idosos, cultura, né? E mostrar como é aquela força do fórum que vai fazer com que aconteça uma creche, uma estação de trem com acesso à estação de trem, uma unidade de saúde, e não é simplesmente indo até o vereador e o vereador fazendo um ofício e dizendo que vai trazer e não traz, entendeu? Então, eu acho que esta forma que a gente conseguiu ir construindo junto com os moradores, mostrou de muita potência e mostrou a eles e para nós também essa potência dos fóruns, essa potência da participação, onde você não fica na mão simplesmente de uma pessoa que se diz dono daquela região. Então, eu aproveito para colocar para os dois, quer dizer, é muito mais fácil que uma pessoa, um morador de periferia, se enxergue e peça ajuda e consiga um resultado através do terceiro setor do que efetivamente por políticas públicas, por falta dessa conversa mais próxima, ou nas experiências é possível ver um pouco de tudo, até pegando um pouco daquilo que eu acabei de falar com vocês sobre o uso, né, do conhecimento do terceiro setor para a aplicação de políticas públicas. Quer dizer, vamos supor em São Miguel Paulista, vendo o trabalho que vocês fazem, o resultado que vocês têm, podia se aplicar isso, né, esse entendimento para as políticas públicas. Eu acho que tem um aspecto bacana no trabalho da Fundação, que eu tive a oportunidade de observar, é que, em geral, as políticas públicas elas são setoriais. As pessoas de educação só falam de educação, as de saúde só falam de saúde. Sim. Então, aqui, ao olhar para as
para o território e as várias políticas juntas, eu acho que você dá um outro caráter para a lógica de como a política opera. Às vezes uma família consegue falar na escola, mas não consegue falar na creche. Então, essa conexão entre várias políticas, essa possibilidade de falar de tudo ao mesmo tempo, de provocar a população para se juntar, para cuidar do território, eu acho um olhar raro, inclusive, no campo do terceiro setor. O terceiro setor também é setorial. Tem ONGs que trabalham em educação, tem ONGs que trabalham em saúde, desenvolvimento comunitário, mas pouca gente junta tudo ao mesmo tempo. Então, esse jeito de fazer é muito interessante. Agora, é um jeito de fazer que é junto com o poder público também, né? Quer dizer, não é uma atuação fechada dentro dela mesma, mas mesmo o Fórum dos Moradores é para ter uma maior conexão com o poder público, com as demandas que aquele território precisa, né? E é a possibilidade de você ser quase que uma ponte entre o poder público e aquela... Não é uma conversa direta. Então, não é que a fundação chega, bate na porta do secretário e fala, olha, ali está precisando. Não, é naquele fórum que se constrói, que a necessidade é uma creche, uma necessidade, parece uma coisa banal, mas foi um caminhão de lixo pequeno que não entrava o lixo e foi construído pela primeira vez um modelo pequeno que chamava Baby Eco, alguma coisa assim, para poder entrar nas vielas. Tão simples, era só entender aquela problemática. Exatamente. Tem que ouvir, né? Tem que ouvir e fazer a ponte, né? Bom, o programa Capital Natural dessa semana fica por aqui, mas semana que vem nós vamos continuar falando das periferias e das políticas públicas direcionadas a elas. Eu agradeço por hora a presença dos nossos dois convidados, a socióloga e educadora Maria Alice Setúbal, que é presidente da Fundação TID Setúbal e do Conselho SEMPEC, o Centro de Estudos e Pesquisa em Educação, Cultura e Ação Comunitária, e o economista e demógrafo Haroldo Torres, cofundador da Dínamo, uma consultoria especializada em negócios com impacto social. E eu convido você a fazer parte da nossa rede. Acesse a nossa página do Facebook. Eu sou a Marina Machado e até a próxima semana.